Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast da Keep Running. Eu sou a Cris Guzman. Se você tá aqui para ouvir esse episódio, eu vou pedir para você gentilmente seguir a gente lá nos todos os canais. No Instagram a gente tá como Corre Aqui Podcast, no Spotify estamos como Corre Aqui e no YouTube, canal da Keep Running. Se inscreve no canal. Você que é corredor e quer que esse conteúdo chegue para outros corredores, engajando com a gente, você vai ajudar. Hoje eu tenho 2 convidados, porque a gente vai falar de um assunto que vocês vão amar, né? Eu tô aqui com o Ricardo Santos, mas falar Ricardo, eu tenho até dificuldade de chamar ele de Ricardo, gente, porque ele é conhecido como Cado, que é diretor executivo da Milk, maratonista, ciclista e aspirante a surfista, é isso mesmo? Eu tento. Tento menos do que eu queria, mas eu tento. E com a Juliana Cassino, diretora de operações da Milk, maratonista, ciclista e viciada em movimento. É isso, Ju? É isso. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Eu não sei, assim, só esclarecendo aqui para nossa agência, a Milk, que é a agência onde os dois aí são muito conhecidos no mercado e é uma agência que é muito, muito, muito conhecida aí no mundo running. Por isso que eles estão aqui, para a gente conversar um pouquinho mais sobre os bastidores do que eles fazem. E a gente tá, o quê? 20 anos de Milk? 20 anos de Milk. 20 anos, gente. 20 anos tem muita história, hein? A gente tá falando de eras sem rede social, não é? Era tudo mato. Era tudo mato. Esse negócio de influenciador não existia, certo? Existia, mas era diferente. Existia sim, sempre existiu, né? Sempre existiu, né? Chamava formador de opinião. Não, eram influenciadores digitais. É verdade, não era um modelo digital, né? Porque, na verdade, eu falo que o marketing é marketing, só que ele tem o digital, o físico, né? Então, assim, é isso. Na verdade, o marketing sempre existiu, né? E nesse começo de Milk, até hoje, nesses 20 anos, Cado, quando você pensa nessa história, nessa linha do tempo, você tem um momento muito desafiador aí, né? Deve ter vários, mas tem algum que te marcou mais? Cris, eu acho que o desafio de empreender, que quem estiver ouvindo vai ter um monte de desafio e um monte de momento tenso. Eu acho que são aqueles momentos que você fala, acho que não vai dar. E acho que a gente teve um momento tenso, né? Um momento de a gente perdeu um grande cliente. Eu não sou formado em administração, eu sou formado em publicidade, o que é um problema, né? Porque na parte administrativa eu sou bem médio B, assim. E eu acho que o desafio administrativo, financeiro, contábil, ele para mim é um desafio bastante grande, e a gente teve um momento que a gente perdeu um cliente muito grande e que a gente estava bastante bagunçado do ponto de vista financeiro e administrativo mesmo, e a perda desse cliente, ela impactou a gente de uma maneira muito maior do que a gente deveria ter sido impactado. Entendi. Mas em função da nossa bagunça corporativa, a gente teve um problema muito, muito sério mesmo, financeiro, que eu, hoje, olhando para trás, né, isso já tem quase 10 anos, olhando para trás, eu falo assim, se a gente... Não tem isso, né? Como diz o Togumi, meu treinador, eu tô profetizando o passado, né? Mas assim, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, a gente não teria sofrido 1/10 do que a gente sofreu. E o que eu entendo também é que a gente não quebrou, a gente não fechou as portas da Milk, porque eu acho que eu nem cogitei essa possibilidade, porque para mim a Milk é uma coisa tão importante, né? Por vários pontos de vista, por várias questões, pelo time interno, pelo que a gente entende que a Milk pelo que a gente entende que a Milk proporciona e pelo que a gente quer que a Milk seja para a comunidade, desde a comunidade interna, a comunidade de praticantes de atividade física, os nossos clientes e tal, a gente falou assim, como é que a gente sai daqui? Como é que a gente sai desse apuro? Mas isso foi um momento que a gente se questionou bastante, né? Eu, a Ju, na época a gente tinha um outro sócio que era o Rodrigo, a gente se questionou bastante se o modelo continuaria. Então, foi um momento que a gente botou à prova o que a gente é hoje. Porque, como a gente não nasceu no universo de esporte, nós nascemos como uma agência
de comunicação integrada, que entregava soluções de comunicação, a gente dava exclusividade para o segmento. E na hora que você dá exclusividade para o segmento, se você é uma agência convencional, você fala assim, eu vou atender a Ford e eu dou exclusividade no segmento de automóveis. Eu vou atender a Brahma e eu dou exclusividade no segmento de bebidas. Eu vou atender a Vivo e eu dou exclusividade no segmento da Vivo, no segmento de telefonia. Como a gente virou especialista no praticante de atividade física, o mundo dos artigos esportivos, por exemplo, a gente tinha um cliente que a gente deu exclusividade para esse cliente. Só que a gente começou a ficar cada vez maior dentro de um segmento que é cada vez mais importante no segmento de praticante de atividade física, e chegou uma hora que a gente tinha um cliente só. E foi quando esse cliente saiu. Entendi. Aí você fica dependendo muito, né, de um cliente. E quando esse cliente saiu, a hora que a gente se viu meio com uma mão na frente e outra atrás, a gente falou, a gente precisa repensar o modelo, onde a gente não pode dar exclusividade no segmento e a gente tem que rever os níveis de exclusividade. Então, esse nosso cliente anterior, a gente dava exclusividade para mais de 90 marcas, e de um tempo para cá, os nossos contratos são com menos marcas. Então, hoje a gente tem contratos com a Olímpicos, por exemplo, que tem um número X de marca, com a Mizuno tem um outro número X de marca, que faz todo sentido, obviamente, não dá para atender a Mizuno e a ASICS, não faz nenhum sentido, né? Não dá para atender a Olímpicos e a Adidas ou a Nike, e por aí vai, né? Então, só que antes, a gente tinha um contrato, na época que a gente atendia a Nike, a gente tinha um contrato que bloqueava a gente de 94 marcas. Nossa. E nessas 94 era simplesmente todo mundo. E aí, nessa hora, a gente falou, será que o mercado toparia a gente não ter esse contrato de tanta exclusividade? Eu acho que esse foi o momento que a gente falou, a gente precisa testar o modelo, e se o modelo não der certo, vamos atualizar o LinkedIn. Entendi. A gente vai ter que repensar o negócio, ou a gente vai ter que mudar a cara da Milk, pra onde a Milk vai. É o famoso foi ruim, mas foi bom. Foi ruim, mas foi muito mas bom no final. precisou passar por isso, né? Do Pra tipo, eu chegar falo, a onde trincheira tá. que você passou, aquele vale pra você falar, não, preciso arrumar isso antes que cresça mais. Eu falo assim, porque na hora que você passa por uma situação dessa, imagina se você tá num outro lugar, às vezes mais alavancado ainda, né? Com mais risco ainda de... E não, pelo menos você aprendeu, né? Ainda bem, e conseguiu manter, né, a Milk? Mas é o quê? Esses aprendizados, eles são muito loucos, porque você fala assim, não tem só a ver com você falar assim, eu não vou dar exclusividade no mercado. Sabe uma coisa que a gente aprendeu? Que parece idiota, mas aprendeu muito? A gente não quer mais crédito em banco. Que você fala assim, do ponto de vista de negócio, não tem nada a ver com esporte isso. Sim. Mas a gente falou assim, a gente tinha bastante crédito em banco. Entendi. A gente tinha cheque especial gigante, tinha tal da conta garantida gigante. A gente parou de pagar o cheque especial, parou de pagar a conta garantida, a gente começou a não pagar imposto, porque a gente começou a passar por esse pepino todo, e a gente passou um perrengue que durou anos. Entendi. Anos. Falando de negócio específico. Durou anos esse problema. A dívida que a gente tinha com o banco, a gente negociou por 6 anos. A gente parcelou em 6 anos essa dívida. A dívida de imposto, a gente teve... Aí você divide em um monte de imposto, né? Uma dívida que você divide de um jeito, um imposto que você divide de outro e tal. E tinha uma que a gente... Eram 15 anos pra gente pagar. Graças a Deus, os últimos anos foram legais e a gente conseguiu antecipar todas as parcelas e a gente terminou todo esse ruído faz pouco tempo. Entendi. Que a gente conseguiu pagar tudo. E você fica meio que traumatizado, né? Você fala, eu não quero Total. mais passar por isso de novo. A gente tem conta em banco hoje e tem uma coisa super engraçada. Vira e mexe, você vai conversar com o gerente. Sabe que nem os incas faziam? Que você conversava com o gerente? Sei. Então, a gente vai conversar com o gerente vira e fala assim, não, vou te dar um cheque especial. Algumas vezes eu já falei assim, se você me der um cheque especial, eu cancelo a conta nesse banco, eu vou para outro banco. Eu não quero cheque especial, não quero crédito, não quero limite, não quero. Não, mas eu só não quero. Sim. E eu olho para saber se tem, porque se tiver, não quero. Então a gente nunca mais pegou empréstimo, nunca mais. E aí você fala assim, pô, mas a gente não passou apuro? Passou. O que a gente fez? Enxugou. Entendi. Pegar dinheiro em banco pra ficar alavancado, de jeito nenhum, nunca mais. Mas muita gente alavanca, vocês sabem, né? Muda o jeito de olhar, né? E de agir. Muda o jeito de olhar. Falar em enxugar, uma pergunta, Ju. Qual é o tamanho da equipe da Milk hoje que vocês têm?
Vocês devem ter uma equipe volante, né? Isso. Freela. A gente também mudou o formato. A gente tem, hoje a gente tem um gestor, um ou mais, dedicado para cada um dos clientes. E a gente vai moldando a equipe de acordo com o que é necessário. Então, a gente tem os gestores, óbvio, a gente tem pessoas ali internas na Milk, mas tem um projeto específico, a gente tem parceiros, que são pessoas que já trabalham com a gente e conhecem a gente muito bem, conhecem o nosso formato de trabalho, que a gente vai plugando. Tá. Então, a gente não tem uma equipe gigantesca, mas a gente tem uma equipe muito funcional e que atende cada um dos clientes. E como que você conecta essa equipe no... Ela não respondeu. Ela não falou o número. Não falou. Ela enrolou, você viu? Ela Eu vou enrolou. contar, eu vou Ela contar enrolou, e eu é vou dar um verdade. crédito pra todos eles, porque eu não sei te responder com o número assim. Foi por isso Ela que eu deu dei uma essa volta. enrolada. Mas vamos descobrir juntos? É. A gente tem hoje a Suelen, que tá com a gente faz bastante tempo, e a Naná, que elas cuidam de Olímpicos. A gente tem o Gui e a Lucy, que cuidam de Mizuno. Tá. A gente tem a Bruna, que cuida de Oakley. A gente tem o Breno, que cuida de Movement e Tove Care. A gente tem a Tati, que cuida de Mombora e de Columbia. Os gestores são esses. Tá. Não esqueci ninguém, né? Me ajuda se eu esqueci alguém, que eu não quero ser injusta com eles. Não esqueci ninguém. Aí a gente tem eu, o Cado, a Eli, que cuida do financeiro. A gente tem o Jeff, que é o nosso designer. A gente tem a Iá, que tá aqui com a gente, que faz parte da equipe. É isso. A Ana Paula do A RH. Ana Paula do RH. E a Bianca, gerente de projeto. Gente, Ó, eu falei. ok. É por isso que eu não respondo. Entendi. Não, Porque mas... a mente fala, então quantos são? São 14. 14. Falei. Mas legal. Que eram 14. Uma equipe bastante, né? Não é enxuta, mas é grande, né? Porque vocês Não, têm e aí- bastante clientes, Esses né? são os fixos, mas é isso Sim, que eu falei. óbvio. Aí a gente vai mudando. Vocês A gente trabalham- tem o André, que hoje é eles nosso chamam- produtor, que tá em todos os projetos praticamente. O Phil, aí a gente tem muitos... Tem Os o- squads que a Tem o gente Ivan, chama, com né? Tem todo o o time do Ivan, Ivan, com a exato, tem a com todo Isa, mundo. que dupla com o... Então, é um time... É. O time fixo são esses, os 14, e tem esse time que ajuda a gente ali, que não é fixo, mas é parceiro e tá E desplugado. como que vocês conectam esse time com os eventos? Assim, ó, pra trabalhar na Milk, tem que praticar esporte, tem que correr, tem que nadar, tem que pedalar, tem que fazer o quê? Tem. Tem que fazer Uma gincana. isso ou tudo isso. Jogar queimada? Tem. Mãe da rua? Gato Mia? Gato Mia, animal. Queimada, Animal, gato pega Mia. bandeira, qualquer um. Imagem ação? Esconde-esconde. Isso. Mas é isso, tem que fazer um desses ou todos esses. Assim, é filtro praticar esporte para trabalhar na Milk. Não, na Keep Running também, eles... Pra trabalhar na Keep, eles... principalmente na linha de frente, ali, atendendo o público, você tem que entender minimamente corrida, né? E aí, minha dúvida era essa, se na Milk também, porque vocês, assim, imagino que vocês não façam só eventos esportivos, mas provavelmente a maior parte dos eventos que vocês façam são com marcas esportivas, certo? Ou vocês só atendem marcas esportivas? A gente atende todas as marcas que querem se conectar com praticantes de atividade física. Tá. E eu acho que esse é o ponto que é um dos pilares da Milk e que fez com que a gente virasse o que a gente virou. Eu tenho aí um assunto muito longo que nem vai caber nesse podcast, mas assim, eu sempre tive uma coisa de querer conhecer... Eu sou publicitário de formação, já trabalhei em outras agências antes de montar a Milk e tal. Eu sempre entendi que eu precisava viver a experiência que os clientes dos meus clientes viviam. Então, eu venho do mundo de marketing direto, atendendo indústria financeira, atendi um monte de banco. Então, eu era um moleque de 20 e poucos anos que tinha conta em quase todos os bancos que existiam. Porque a agência que eu trabalhava fazia um projeto pro Itaú, fazia projeto pro Unibanco, fazia projeto pro Bradesco, e aí eu ia abrindo conta nos lugares, porque eu queria saber como é que era a experiência. Então esse é um ponto. O outro ponto eu sempre tive um dilema como publicitário, que eu sempre achei meio errado, ou bastante errado, convencer alguém de comprar uma coisa que essa pessoa não precisa. Isso sempre foi um dilema pra mim. Eu sempre sofri com isso. Porque eu falava assim,
Não faz muito sentido eu oferecer, vamos falar de banco, uma conta que a tarifa mensal vai ser R$300, contando que você vai ser Itaú Personalité e você vai ter acesso à sala VIP do aeroporto, a pessoa nem viaja. Tá. Né? Você vai ter acesso a isso, aquilo. E você oferece uma coisa que vai prejudicar a pessoa, porque ela vai se enrolar, porque ela vai ficar encantada com a comunicação. Então isso para mim sempre foi muito, muito complexo. Muito ruim para mim. Então eu pensava assim, eu preciso entender com profundidade qual é o público para conseguir oferecer para o público o que ele pode e o que ele precisa. Cruzar as informações do que ele pode. Eu tô sendo muito simplista numa conversa muito profunda. Tá? Certo. Mas assim, é meio por aí. Então eu falava assim, se eu conhecer com profundidade o comportamento do consumidor, ou seja, eu me transformar no consumidor, eu consigo ofertar para esse consumidor uma coisa que faça sentido para ele. Legal. E aí eu abri a conta em banco, não sei o que, não sei o que. Quando a Milk surgiu, e aí sem me alongar na história da Milk, como a gente já falou, a Milk não nasceu com esse DNA de corrida. Né? A Milk nasceu como uma agência de comunicação integrada, que a gente atendia empresas caretas, como o Yahoo, por exemplo, foi cliente da Milk. O Hotel Sofitel foi cliente da Milk, a Hotelaria Cor foi cliente da Milk. A gente fazia umas coisas tipo anúncio, como os Incas e os Maias faziam. E aí a mesma coisa, né? Vamos atender hotel, precisamos entender, vamos ficar hospedado no hotel, vamos... o Yahoo, vamos ser usuário do Yahoo para atender uma Unisys, que era uma empresa de tecnologia, umas coisas chatona, né? E aí, eu comecei a correr. E logo que eu comecei a correr foi quando eu conheci a Ju, né? A gente se conhece desde então e tal. A gente começou a conhecer com profundidade o comportamento do corredor, porque a gente corria. Mas a gente não tinha cliente nisso. Porque estava correndo, a Milk estava acontecendo e eu estava correndo. Aí um dia a gente desenvolveu um programa de relacionamento para médicos ortopedistas que a gente sacou que os médicos ortopedistas gostavam de correr. E aí nessa hora a gente falou assim, o que é legal para a gente oferecer depois de uma prova de corrida? E aí surgiram várias ideias, como as ideias que hoje são óbvias, como por exemplo, vamos fazer teste de pisada, vamos fazer, na época que tinha aquela lenda do pronado supinado e tal, vamos fazer teste de pisada e tal, vamos fazer massagem, vamos fazer mini avaliação nutricional, vamos fazer aquele negócio de dobra cutânea, ou baropodometria, uma coisa assim. Vamos fazer essas coisas e tal. E aí começou a rolar uma história que era assim, a gente começou a conhecer com muita profundidade o praticante de atividade física. E aí a gente se viu num lugar que foi acontecendo, tá, Cris? Não existia um planejamento, isso foi acontecendo. A gente se viu num lugar que a gente falou assim, a gente entende bastante desse negócio aí, né? De o que a galera quer na corrida, como é que é a experiência de corrida, como é que é a experiência de ciclismo, de triatlon. Porque o Rodrigo, que era o nosso sócio, era um triatleta de Ironman e tal. Tá. Então a gente entendia bastante o que rolava. A gente fez uma coisa uma vez... Nossa, essa eu acho que eu nunca contei pra ninguém em podcast, em entrevista. A gente fez um projeto pra Sandal uma vez. Sandal, gente. Sandal. A gente fez um projeto, a gente inventou um negócio. Sabe aquelas bombas de inseticida? Que o cara tem um negócio aqui e usa uma mochilinha, que é um galão. A gente comprou essas bombas, encheu de Sandal essas bombas. Foi nas áreas de transição do Iron. Uau! E a gente dava um jato de Sandal na mão do cara pro cara passar nas áreas de transição, saindo da água e trocando da bike pra corrida. Da onde surgiu essa ideia? O Rodrigo era triatleta, o Rodrigo sabia o que precisava e a gente começou... Ele conhecia a dor, né? Isso, ele conhecia a dor. Sabia o problema, ele sabia qual era o problema. Super legal. Então, com o passar do tempo, a gente foi conhecendo isso, a gente foi entendendo que, caramba, a gente entende bastante desse público e a gente tá curtindo. Porque é muito divertido fazer ações para essa galera. E a gente falou assim, e se a gente parasse de procurar clientes caretas, que não são do rolê da prática de atividade física? Prática de atividade física, quando a gente fala, a gente sabe que a corrida de rua ela é a prática principal, então por isso que a gente fala bastante de corrida de rua, apesar de a gente atuar em várias frentes. Mas e se a gente começasse a procurar marcas que querem se conectar com esse público? Porque a gente conhece pra caraca esse público. Sim. E aí você junta duas coisas. Uma, a gente conhece bastante o público-alvo. 2, se a gente conhece bastante o público-alvo, a gente sabe como ofertar. Vou dar um exemplo aleatório só para ilustrar. A gente sabe como ofertar para quem que faz sentido
apontar como um produto bacana um Rebellion Pro 2, e para quem que faz sentido apontar um Raider. Claro. Para quem que faz sentido apontar um Corre 4. Uhum. E para quem que faz sentido apontar o Supra. E não vou chegar para todo mundo e falar assim, você precisa de um Rebellion Pro 2 Sim, porque sim. você vai voar das pistas. A gente É. não é para isso. Sim. Então como é que você identifica para ofertar uma coisa que a pessoa precisa dentro das possibilidades, inclusive financeiras dela, Sim. para você não criar um problema? Exato. Nossa, tô filosofando. Tá. Filosofou, mas eu acho que além de tudo, essa história de publicidade e tal, porque eu também passei por isso quando eu trabalhava com publicidade. Porque eu fazia publicidade para criança, o que é, Que é Nossa, que é mais- mais delicado é Que é ainda, mais né? você, a tua alma é mais corrompida. é muito corrompida. Era legal, levava e vendia diversão para elas, mas realmente é um pouco mais tenso, né? E quando a gente para pensar. Mas eu acho que quando a gente tem um propósito por trás, que é, tá, nós estamos, no fim das contas, a gente está incentivando alguém a comprar o Corre 4, o Supra, ou qualquer um que seja o Rebellion Pro, mas é por um motivo maior, né? Que é a prática de atividade física, que a gente acredita muito que é um poder transformador e que isso realmente é uma coisa que está fazendo bem para alguém. E aí fica mais fácil, entendeu? Aí a gente encaixa no nosso propósito. Então, tudo bem se for uma venda de um tênis que vai mudar alguma história na vida de uma pessoa, né? Que vai praticar um esporte, que vai correr, que tem Inclusive, uma já tá- mudança legal na vida. Eu vi uma matéria que saiu, acho que há uns 15 dias atrás, eu acho que saiu na Forbes ou CNN, eu não lembro agora, falando que as empresas que ela investem em esporte, então assim, você vê hoje muitas provas proprietárias, né? A gente fala de live, de track and field e tal, e empresas que patrocinam essas provas, não só essas, ou que estão ligadas ao esporte, elas têm o consumidor vê com bons olhos. Então, eu entendo que na hora que você me fala, uma coisa é eu atender uma marca esportiva, que é óbvio que ela vai fazer isso, ou pegar uma marca que, o Banco Safra quer fazer uma ação com você, porque ele quer fazer uma ação para corredores e vai falar com a Milk, vai falar, Milk, o que a gente pode fazer? Vocês fazem isso? Quer responder você? Vai lá, já que você tá filósofo hoje. Não sei, Então. então pode ser pra você. Então, é assim. A gente tem que partir do princípio que a marca que contrata a gente, ela quer se conectar com o praticante de atividade física, oferecendo alguma coisa relevante para o mercado, relevante para essa pessoa. Tá. É um olhar para a comunidade. Então a gente está falando de uma coisa um pouco mais nichada, né? A gente não está falando de uma coisa... propósito, vamos lá. Sim, também. Mas a gente está falando de um universo mais nichado. Tá, Então vamos pegar um exemplo real. tá. Santander, Circuito Track and Field. Né? Santander, patrocinador do Circuito Track and Field. Você já participou de alguma prova do Circuito Track and Field? Muito provavelmente. Sim. Né? Eu também, a Ju também, todo mundo. O que o Santander te impactou real, que mexeu na tua prática esportiva ou alguma coisa assim? Pra mim, nada. Nada, só encheu minha caixa de e-mail. Não tô falando mal do Santander, não. Mas assim, qual que muito provavelmente é o objetivo do Santander quando ele patrocina o Circuito Track and Field? Mídia. Mídia, sim. Né? Awareness. Ele quer fazer awareness, ele quer construir marca, ele quer... Mas ele não está transformando a vida dos corredores. Ele não criou um cartão de crédito que vai te dar benefício na compra de produtos na Keep Running. Não tem essa lógica de fato impactar o praticante de atividade física no ambiente da prática de atividade física, né? No momento da prática de atividade física. Então, eu acho muito pouco provável que o Safra, como o exemplo que você deu, queira impactar de uma forma muito direta o praticante de atividade física. Eu entendo que o Safra pode querer ser um patrocinador de provas, querer falar assim, eu vou patrocinar um monte de assessoria esportiva, mas muito provavelmente o objetivo do Safra é mídia. Na hora que você coloca o interesse da divulgação da sua marca para você impactar o espectador do esporte, que é o universo da maioria das agências de marketing esportivo, quando você fala de patrocínio de Olimpíada, quando você fala de patrocínio de futebol, Sim. de Fórmula 1, que vai acontecer esse final de semana, as marcas expondo na Fórmula 1, a marca não está impactando o Lewis Hamilton. Ela está impactando quem está lá assistindo, Claro. não a prática da atividade física. E a Milk é muito focada
na prática da atividade física. entendi. Então, eu acho pouco provável que uma marca no perfil do Banco Safra ou de qualquer outra grande empresa de serviço ou bens de consumo que não tenha o interesse de vender um produto específico. Aí você vai falar assim, não, mas o praticante de atividade física ele também abre conta. Fala, não, tudo bem, abre, mas ele não consome o conteúdo de abrir conta na hora que ele está correndo. Sim. Ele vai consumir em outro lugar isso. Claro. Então eu acho muito pouco provável que uma marca procure a gente para isso, até porque a gente talvez nem encaixe na conversa. A gente vai começar a conversar com os caras vão falar assim, do que você está falando? Eu não tô nem entendendo o que você está falando. É verdade. Não, é legal entender, assim, porque a gente vem de fora, né? Eu sempre achei que vocês só atendiam marca esportiva, mas agora eu entendi melhor o propósito do... Por quê, né? Por quê? Não, e tem outra. E tem um porquê que é mais frio que esse. Tem gente que faz isso muito melhor que a gente. Tem gente que vai atender a conta do Safra e vai entregar uma solução muito mais legal, muito mais conectada com o objetivo dele do que a Milk. A Milk vai falar assim, vamos montar uma crew do Safra. O que tem que fazer? Não sei, cara. Falando aí da crew, ô Ju, assim, no universo de corredores, né, que eu tô ali, eu faço parte deles, a Milk é muito conhecida aí por fazer eventos onde convidam aí corredores, influenciadores, e a gente sabe que esse mercado só vem crescendo e que todo mundo virou uma mídia, todo mundo tem uma vitrine ali para mostrar e todo mundo deve ter o seu porquê atrás disso. Mas eu queria entender lá na Milk como que funciona. Eu sei que entrando no site de vocês eu consigo me cadastrar, mas qual é esse caminho e qual é o real critério de vocês para colocar alguém num evento ou não? Essa é a pergunta que todos os influenciadores fazem, né? Por quê? Como que eu faço para ir num evento ou a pessoas que querem se tornar influenciadores? A gente escreve o nome de todo mundo num papelzinho, joga pro alto e pega. E você só não tem sorte. Só tem sorte. Deixa eu contar uma coisa. Sim ou não? Só fazendo um... Você conhece essa história tinha uma vaga aberta e aí chegaram 1000 currículos. Aí o cara lá chegou pra secretária assim, pega os 10 primeiros e joga o resto fora. Mas como assim? Eu não quero alguém sem sorte do meu lado. Meu Deus! Então... Meu Deus! É tipo isso. É isso. Não, agora falando sério. A gente tem que entender qual que é o objetivo de cada ação para daí começar um trabalho de curadoria para entender quem são as pessoas certas para aquela ação. E quando a gente fala de influência, a gente não fala só de influenciador digital, né? A gente olha para todo um ecossistema. Então, tem influenciador digital, né? Que são os criadores de conteúdo. A gente fala com atletas, pode ser atletas que são atletas de elite. A gente fala com assessoria. A gente fala com influenciadores offline, que a gente chama de local heroes, que não necessariamente estão nas redes sociais. Então, a gente sempre olha qual que é o propósito do evento, qual que é o conceito que a gente quer passar, para daí a gente montar esse olhar e entender quem são as pessoas que fazem sentido para aquela ação. Então, às vezes a gente tem um olhar que precisa de awareness, então a gente precisa de pessoas com mais alcance, que conte essa história para mais gente. Tem pessoas que são mais nichadas, que falam com um público mais específico. A gente olha também para a diversidade, quem são as pessoas que vão trazer essa diversidade para a gente, vão contar as histórias que a gente quer que conte de uma maneira diferente do que a marca vai contar. Então, tem um trabalho por trás de muita pesquisa. Então, quando a gente convida, aí sempre tem quem fica de fora e fala, pô, mas são sempre os mesmos. Isso a gente ouve bastante. São sempre os mesmos. Não são. É porque as pessoas que a gente vê nas redes sociais são as mesmas, porque tá todo mundo vendo rede social. Mas quando você vai num evento, tem gente que nem tá na rede social praticamente, que tem uma relevância offline. Então, eu acho que os mesmos que todo mundo fala que são os óbvios que estão ali na rede, que são importantes também, são os canais. Sim. São os youtubers. Sim. E que já estão aí há muito tempo, com uma consistência importante também, né? Mas a gente sempre procura gente nova.
esse cadastro que a gente tem ali no site da Milk, o Cado principalmente, né? Ele fica ali fazendo essa curadoria o tempo todo de cadastros novos e divide com a gente, olha, tem essa galera que é legal, tal. Mas é isso, a gente fica num trabalho de pesquisa muito ativo e eu acho que nas próprias redes sociais também, porque a gente consome muito esse conteúdo, então a gente vê quem é legal, quem tá fazendo um conteúdo interessante, conteúdo que faz sentido, e aí a gente monta esse banco de pessoas e escolhe as pessoas, obviamente, de acordo com o projeto que a gente... com o objetivo que a gente quer passar no projeto. E aí, geralmente, por exemplo, você vai fazer um evento de uma marca, de um cliente seu, e você faz ali, você passa uma sugestão, e aí ele aprova ou não esses nomes, certo? Ou seja, tem a sua curadoria e tem a do cliente também. Tem um olhar do cliente também, mas muitas vezes o cliente... ele deixa a gente muito à vontade para a gente mostrar o que a gente acredita que faz sentido, né? Porque a gente tá muito dentro da comunidade. Então, mas tem um olhar do cliente também, até porque ele quer entender... ele mais quer entender quem são as pessoas e o porquê das pessoas do que aprovar ou não aprovar. Entendi. Eu tenho um pouco de... Mas tem gente que vem também da lista deles. É isso que a gente estava conversando antes aqui nos bastidores. Tem, muitas vezes, já tem... tem convidados que são de relacionamento do cliente. Claro. Não, e às vezes surgem do tipo, o relacionamento do cliente, o trade tem um relacionamento. Sim, claro. E aí ele chega e fala assim, não, a gente tem que levar essas pessoas. Sim. Isso faz parte do ecossistema. Claro, assim, é um ecossistema, clientes, exatamente. Por exemplo, para o cliente é importante convidar os clientes deles. Então, sei lá, a Keep Running é cliente do nosso cliente. Sim, exato, Eu tenho um pouco de receio, eu não gosto muito da palavra influenciador, porque pra mim a influência, ela não é profissão, ela é condição, né? Do tipo, é igual a fama, né? Do tipo, você não vai fazer uma faculdade pra ser. Quem decide se você influencia ou não é o influenciado, né? E aí, eu acho que tem muita gente que chega até frágil nesse lugar de querer ser influenciador, fazendo conteúdo à torta e à direita, sem nenhum começo, meio e fim, ou sem nenhum propósito. Porque, assim, a primeira coisa que exige na influência é a confiança. Então, se você não é uma pessoa que passa confiança, assim, às vezes, sem falar nada, você tá ali lendo um livro, alguém já pergunta qual é o livro, uma vez eu postei que eu tava lendo o livro, umas 4 pessoas compraram o livro, isso aí é influência, porque a pessoa olhou aquilo ali, e tem ao contrário, né, a pessoa que fica se rasgando em atrás de cupons e não sei o que, né? Fazendo uma panfletagem digital, que daí eu já não acho que é influência. E aí eu acho... eu sei que vocês devem ter um olhar muito cuidadoso para isso, né? Aqui, a gente também tem esse olhar, porque muitas vezes a gente vai buscar histórias boas, né? Então, a gente fica aí, você falou, a gente acompanha, e de fato fica um tempo acompanhando. Vou seguir esse perfil que me parece bom, mas preciso dar uma olhada com mais... né? Não adianta eu ir lá no feed da pessoa, às vezes você vai ter que acompanhar os stories e tal. E eu sinto hoje que muita gente não toma o cuidado de se colocar legal com uma marca, sabe? Assim, atrás de qualquer marca tem gente trabalhando, né? Então tem marca que erra, tem marca que acerta, mas assim, você tem que pensar que atrás de qualquer celular, qualquer marca tem gente. Como que vocês tomam esse cuidado, assim, sabe? Qual é a chance de vocês errarem muito, de pegar alguém que, putz, depois vai falar mal daquilo ali, ou alguém vai no evento e já falou mal, isso foi ruim pra vocês? Como que acontece isso, Cado? Eu acho que sempre que... Muito louco, né? É muito parecido com relacionamento. Todos os relacionamentos, né? A gente não se relaciona com qualquer um. A gente, quando conhece uma pessoa, você começa a conhecer essa pessoa um pouco mais, você dá uma vasculhada na vida da pessoa, você dá uma stalkeada, você dá uma investigada, tal, para entender um pouco se a pessoa... O que você fez no verão passado, né? Então, a gente vai investigar isso. Então, existe... além da curadoria que a gente faz, né? Quando vai o lançamento de um... produto X de um cliente, a gente vai fazer um seed, né? Vai mandar esse produto para casa das pessoas, a gente decide qual é essa lista, aprova com os clientes e tal. A gente vai fazer um evento, convidar as pessoas. Tem várias vezes que a gente passa por isso, mas a gente obviamente dá uma investigada na vida da pessoa. Tem algumas coisas que chamam a nossa atenção, como por exemplo, a pessoa tem um posicionamento político muito radical, então essas coisas acabam atrapalhando um pouquinho, né?
algumas coisas que a gente... sabe quando começa a acender uma luzinha amarela, que ela fica laranja, vermelha, você fala assim, e aqui talvez não seja legal a gente se meter, porque talvez essa pessoa seja... existe um potencial de problema para essa pessoa. Eu usei o exemplo de política, mas qualquer outro exemplo, religioso e tudo vai. E por aí vai. A gente faz uma investigação através das redes sociais, através de amigos dos amigos, a gente começa a entender, vai ver a postura dela, vai ver se ela já participou de alguma coisa parecida, e aí você chama ela para alguma coisa. Quando você chama ela para alguma coisa, nas coisas que a gente desenvolve, invariavelmente a gente tá junto, né? Uhum. E assim, a gente vai conhecendo as pessoas também se aproximam da gente, porque no final das contas a Milk é uma empresa razoavelmente conhecida dentro desse meio. Eu sou uma pessoa também um pouco mais conhecida, a Ju mais que eu ainda, as pessoas abordam mais a Ju do que a mim e tal. E a gente vai vendo o comportamento da pessoa. E quando a gente chama ela para um evento, a gente passa a começar a conviver com essa pessoa. E a gente começa a ver o comportamento dessa pessoa. Então, obviamente, a gente erra. Claro que a gente erra. Às vezes a gente chama uma pessoa para uma ação, para alguma coisa, que você vê o comportamento da pessoa na ação e você fala, acho que tem um problema aqui. Acho que essa pessoa, sei lá. E aí você vê a repercussão dessa pessoa através do que a gente combina com a pessoa de entregas, né? Quais são as suas entregas? Porque a gente está fazendo isso. E a pessoa não entrega. Então, você tem coisas, assim, que no final das contas elas são até meio óbvias e meio ridículas, que você combinou o jogo com uma pessoa e a pessoa não cumpriu a parte dela. E aí, a pessoa é super simpática, super legal, super bacana, e ela fala, não, vamos, aí chega no evento, ela é super legal também, aí chega na hora da entrega, ela não entrega. E aí você vai conversar com a pessoa te pede desculpa e fica chateada, triste, mas ela não entrega. E aí você fala, tá bom, então não tem como chamar de volta. Então, é igual um relacionamento. Entendi. Você começa a se relacionar com as pessoas, começa a entender quem traz mais benefício, porque a relação ela é pragmática, apesar da gente ter todo esse sentimento envolvido, ela é uma relação com objetivos claros. Sim. Então, se a pessoa entrega o que você está precisando, o que você está buscando, o que você combinou, você repete. E aí você repete de novo. E a gente fica buscando gente. Então, quantas vezes a gente está correndo na USP, eu e a Ju, alguém aborda a gente e começa a conversar com a gente. Outro dia eu vi uma menina, eu sempre gosto de usar o exemplo dela, eu acho que essa menina faz um conteúdo super legal. Ela deu uma parada recentemente que é a Bora Correr Paulinha. E a menina faz um conteúdo divertido, ela é engraçada e tal. Um dia eu vi ela no Ibirapuera. Eu cheguei pra menina, ela correndo, eu cheguei do lado dela e falei assim... Eu adoro teus conteúdos, você manda bem pra caramba. A menina ficou meio desconcertada, assim. Aí a gente conversou um pouquinho, entendi um pouquinho mais, tal, e a gente vai monitorando com todo mundo. Chega pra gente, Cris. Hoje eu recebi um perfil eu conheço um cara do Rio Grande do Norte. Esse cara me mandou do nada. Falei assim, Cado, olha esse cara aqui que legal. As coisas acontecem. Sim. Porque no final das contas a Milk virou um hub de conexão. Sim. A gente tem a comunidade, né, os canais, e quando a gente fala canais, a gente está falando todo e qualquer canal que você... E que é muito louco, né? Porque o próprio canal faz parte da comunidade. Então ele também é público-alvo, né? Tá. E é isso que se confunde um pouco no nosso negócio. Então... Nossa, eu perdi o que eu estava falando. Eu tô falando tanta coisa ao mesmo tempo. Que você falou que... Não, é que você falou que vocês se conectam... Você falou do... Que a gente é um hub. Um hub. Exato, a gente é um hub de conexão. Então, assim... Por que a comunidade se conecta com a gente? Porque a gente se conecta com as marcas. Sim. Por que as marcas se conectam com a gente? Porque a gente se conecta com a comunidade. É tipo segredo de Tostines. Né? Mas é meio isso. E aí, como a gente se esforça bastante pra gente ser legal e pra gente cumprir o que a gente promete, e pra gente não pisar na bola com as pessoas, é um esforço durante os 20 anos de Milk, a gente foi construindo relacionamentos legais, foi construindo uma reputação sólida, e a gente conseguiu, ao longo do tempo, estreitar esses relacionamentos e criar relacionamentos legais, né? É isso. E tem uma coisa que a gente tá falando, como é que é convidado para evento e tal, mas tem pessoas, como o Cado falou, você vai no evento, eu acho que o comportamento não é tão legal, mas essa pessoa é muito legal digitalmente, que ela funciona muito para fazer um conteúdo, porque ela conta uma história com outro olhar e que faz sentido pra gente. Aí talvez não é legal pro evento.
pro evento é mais legal outra pessoa. Então tem isso também. Não quer dizer que todo mundo que faz um conteúdo digital super legal também é uma pessoa super legal para estar num evento. Entendi. Que tem que contar uma história através do olhar dele. Não, Entendi. e só completando uma coisa, e não tem a ver com eu achar legal. Ou a Ju achar legal. Não é sobre isso. Não. É a gente entender a entrega. Exato. Tem gente que a gente chama, que eu falo assim, eu não acho a pessoa interessante, faz um conteúdo legal, não é minha amiga, nem vai ser minha amiga, não tem... É uma pessoa diferente do que as Sim. pessoas que eu me atraio por algum motivo. E tá tudo bem. Porque se ela cumpre o papel dela dentro do acordo, tá tudo bem. Exato. Mas pensando numa importância, hoje é um mercado importante dentro das ações que vocês fazem, né? O mercado de criadores de conteúdo e influenciadores, né? É super relevante. Sim, super, né? super. Porque as pessoas hoje, elas acreditam nas pessoas, É. né? Não é mais aquela mídia, vamos ver, sei lá, um filme publicitário, não é sobre isso, é sobre o que aquela pessoa que eu consumo, que eu gosto, que eu acredito, tá consumindo e tá falando. Então, as pessoas acreditam nas pessoas. Então, esse mundo de influência, ele ganha mais importância, né? Mas é que acho que você colocou de um jeito importante, que eu acho que é interessante, de repente, ampliar a forma de entendimento sobre isso. Porque a gente fala assim, o criador de conteúdo, o canal, né? Que a gente chama de canal. Sim. A gente fala assim, mas vou pensar em alguém que digitalmente não faz muita coisa. Quer ver? Cláudio Castilho. Tá. Cláudio Castilho é um cara que digitalmente é um cara de Low boa, profile. low profile total. Cláudio Castilho é um dos melhores treinadores que existem no Brasil. Sim. Um monstro, Monstro. né? Um cara que o que ele falar, não só os atletas dele respeitam, como todos os outros treinadores respeitam. Sim. Então, esse cara não é um criador de conteúdo desse ponto de vista. Mas a influência desse cara, dentro do nicho dele, é bizarra, Sim. brutal. Então você vai falar assim, a estratégia a conexão com o criador de conteúdo, ou esse público de criadores de conteúdo é muito interessante. A resposta, ela não está no criador de conteúdo, ela está nos canais. Sim. O Cláudio Castilho, ele é um canal. Os treinadores, em geral, são um canal. Você Sim. pega um outro treinador que tem um conteúdo super legal, que é o Ademir, por exemplo, também é um cara que tem um conteúdo digital muito legal, mas também tem uma força, Uma influência grande. uma influência grande do ponto de vista de treinamento, mas também do ponto de vista de comportamento. Também. O Ademir, que é diferente. E aí você pega, por exemplo, o Vanderlei Cordeiro de Lima, que é um outro perfil, ele também é um canal muito importante. E você pega o Ian, que é Sim, um influenciador com altíssimo alcance, também é muito importante, cada um dentro de um formato em que o determinado produto, determinada empresa, determinado serviço funciona melhor para impactar o teu público-alvo. Para você se conectar, para a marca se conectar com o seu público-alvo. Então, não é necessariamente aquela pessoa que fica fazendo um conteúdo pensado no Instagram para impactar as marcas. Que eu acho que esse que é o ponto de atenção importante. Entendi. Então você fala assim, então como é que eu faço? Que a pergunta de $1 milhão, Isso né? que essa seria a minha próxima pergunta, vai. Como é que eu faço para ser um influenciador? Não existe Não uma existe. resposta óbvia. Mas você sabe que tem, né, gente vendendo curso disso e monte. e-book. Sim, mas é que a gente volta lá atrás, quando você perguntou sobre influência. Influência, ela não é só digital. A gente não está falando só de criadores de conteúdo, a gente está falando desses exemplos todos. Do Cláudio Castilho, no offline, do atleta de elite que influencia um monte de gente quando ele sobe no pódio de uma prova. Mas eu acho que o ponto é porque, assim, de novo, a influência vem porque esses caras são muito bons em alguma coisa, ou estudaram muito alguma coisa e, naturalmente, eles têm propriedade, né, e pensamento crítico para opinar ou falar sobre aquilo, o que faz todo mundo ter respeito e confiança naquela informação. Quando você pega alguém do nada, vamos pegar aí um jovem de 20, 25 anos que fala, eu quero ser influenciador de corrida. E esse cara vai começar a correr. Se ele vira pra você e fala, Cado, o que eu preciso fazer? O que você responde? Existe um passo a passo pra isso? Não existe. Pra mim,
existe uma consistência. Começa a correr uma prova, você vai postar essa... Dali uns anos, você vai ter um conteúdo relevante, mas ainda assim você vai estar remando com um monte de gente fazendo um monte de conteúdo. Você acha que tem um passo a passo pra isso, Cado? Ju? Putz, para se tornar influenciador digital, para criar conteúdo, é que são tantos fatores, eu acho que não existe um segredo, uma fórmula mágica, porque eu acho que tem que ter consistência, tem que ter uma forma de se comunicar que seja atrativa, tem que ser verdadeiro, né? O que você falou, às vezes tem aquela pessoa que fica ali postando um milhão de coisas, um milhão de cupons e que você não acredita em nada. Às vezes você tá lendo um livro e a pessoa acreditou em você e falou, que livro que você tá lendo? Vende 3 livros. E tem uma coisa também que é Tem gente que tem esse dom naturalmente, né? Que é uma pessoa que é mais... que consegue se mostrar melhor nas redes, que consegue se comunicar melhor. Eu acho que não tem um segredo, não tem uma fórmula mágica. De novo, porque eu também acho que a influência, ela não é... calma, deixa eu pegar aqui, vou vestir a influência hoje, né? Não tem. Eu acho que vem muito mais, assim, da seriedade que você passa, do nível de confiança que as pessoas têm em você, né? E aí, a sensação que eu tenho é que a galera não entende isso, acho que vem com essa coisa de tipo, eu tenho um caminho a seguir, vou seguir aqui, e não é exatamente assim, né? Eu acho que dá pra tentar agora, se existe uma fórmula mágica. Não, eu acho que tem uma, assim, se você pegar uma rede social, tem que ter frequência, isso é fato. Isso. Tá, ok. Consistência. Você tem que fazer imagens boas, isso é fato também. O áudio do seu vídeo, isso aí, ok. Mais ou menos, porque tem gente que não tem imagem boa, nem áudio bom e faz sucesso. Não, você quer ver um exemplo de um influenciador que tinha uma imagem meio zoadinha assim, mas o conteúdo era brilhante e todo mundo... E ele virou o que ele virou? O Whindersson Nunes. Se a gente lembrar dos primeiros vídeos do Whindersson, eles eram vídeos que ele botava uma câmera na mesinha do hotel que ele tava. O que ele tinha era um texto brilhante e uma edição num CapCut da vida, que devia ser isso mesmo, que ele sabia fazer os cortezinhos no texto que ele fazia, e ele virou o que ele virou, porque o conteúdo dele era impressionante e ele é o que ele é. Que não tem nada a ver com o nosso segmento, e a gente nem é especialista nisso, né? Mas é uma análise... Sim. geral. Eu acho que, e é o que eu sempre falo sobre isso, consistência, né? Vamos pegar um exemplo de um cara que a gente conhece bem? Carlos Koji. Sim. Né? O Koji é um cara que vive no Parque do Ibirapuera e ele posta vídeos do Parque do Ibirapuera. E a gente cola do lado dele, ele faz um videozinho. O Koji não sorri, é muito engraçado, Ele fica com aquela cara, com aquele óculos escuro. Aí ele filma a gente, aí ele volta. Aí ele bota uma música X. E ele posta isso. Quando ele me marca, eu reposto. Quando ele marca você, você reposta. Ele inventou um formato que ele virou a revista Caras do Parque Ibirapuera. Ele virou a revista Caras do Ibirapuera e ele começou a bombar com isso. E começou a funcionar. Mas qual que é o grande, que eu acho que é o grande segredo? Ele faz o que ele gosta. Eu acho que esse é o grande segredo. E ele encontrou um formato que ele sabe fazer com maestria, né? Tipo, a coisa que é natural dele fazer aquilo. É natural. Se eu for imitar, eu vou falar, não vai. Eu vou fazer igual, não vai ficar igual. Mas é o natural. Sim. Então, quando você pega, por exemplo, o Maico, do canal Corredores, o natural dele é falar bobagem. E ele fala com a maior naturalidade. Sim. Você conhece ele pessoalmente, ou a gente conhece ele pessoalmente e tal. Ele é assim. Assim como o Sérgio Rocha, cada um, Gustavo Maia, cada um tem um estilão de falar. Exato. Mas ele faz com naturalidade. O que ele fez foi começar a postar. Ele começa a postar, as pessoas começam a gostar, as marcas começam a se identificar. Por que o Koji, de repente, é patrocinado pela Mizuno? A gente sabe qual é a estratégia. Por que o Koji é patrocinado pela Mizuno? Porque a gente fala assim, o Koji ele se conecta com a galera que não está nas assessorias esportivas. A gente já está nas assessorias esportivas. Estratégia de Mizuno. A gente já está nas assessorias esportivas. Com a MPR, com o Lobo e com o Santi. Como é que a gente faz para conectar com a galera que não está na assessoria esportiva? O Koji. O Koji se conecta com uma galera que não está em assessoria esportiva. Eu sou muito fã dele. Eu acho... Ou com quem está em outras assessorias. Que fura essa bolha das nossas assessorias. A gente meio que cerca a galera desse jeito. Mas o que eu acho que é super interessante do Koji é que ele não está nem aí. Entre aspas. Ele não está nem aí.
Ele tá fazendo o que ele quer. A marca chegou, a marca que fala com ele. E você conhece ele um pouco, né? Sim, Ele sim. de fato não está nem aí. Eu sei. Se a marca chatear ele olha pra marca e fala assim, então, tchau. Tchau. A gente não vai mais fazer Ele negócio. A faz gente não vai coração. fazer mais negócio. Agora o coração é assim, Não é assim? né? Não vai mais fazer negócio. E eu acho que esse é o grande, é a grande coisa do Koji. Ele criou um negócio chamado Ibira Runners. Hoje eu tava conversando com ele sobre isso. Eu falei assim, cara, você inventou um negócio que não é uma crew, não é uma assessoria. Você inventou um negócio que é meio único. A gente fica tentando, né? Fica tentando encaixar. Você é parecido com uma crew, você é parecido com um canal, você é parecido com um influenciador, Você não é nada, cara. Você é um bicho esquisitíssimo. Mas que ele a gente fez uma coisa que todas as marcas querem. Ele criou comunidade, né? É isso que é o genial. Aí ele chama um monte de maluco pra ir correr às 5 horas da manhã, saindo lá do Empurra. Aí eu vou. Treco. Aí eu cheguei lá. Vamos correr, o que a gente vai fazer? Vamos correr até o centro. Aí a gente chega lá na Praça da Sé. Aí ele fala, pô, tem um negócio legal que seria a gente ir, não é, Anhangabaú? Aí eu já olhei e falei assim, não, cara, não vamos no Anhangabaú. Anhangabaú é longe, cara. Não, aí todo mundo, vamos. 40 pessoas. 40 pessoas. Aí ele foi todo mundo para Anhangabaú. Aí na volta, algum outro louco vira e fala assim, e se a gente subisse a Brigadeiro? Aí todo mundo, assim, subir a Brigadeiro? Cris, sábado, que ele fez o tal do Corujão, a gente correu São Silvestre. Eu corri 15 quilômetros subindo a Brigadeiro. Subiu a Brigadeiro, nossa, sensacional. E é um cara que consegue movimentar. Porque ele faz uma coisa que ele gosta. E é natural, né, pra É ele. verdadeiro, tem que ser Qualquer verdadeiro. um que vai tentar imitar, você vai falar, putz, tá imitando, né? Você, na hora, se tentar fazer o que ele faz, vai falar, tá imitando Mas não é ele, só né? o que ele faz, eu acho que é o que qualquer outra pessoa faz. Se você não é verdadeiro e na sua essência e quer imitar outra pessoa, outro criador de conteúdo ou outra pessoa, não fica verdadeiro, né? Fica nítido que a pessoa tá forçando a ser o que ela não é. Não, mas eu não vejo um problema da pessoa imitar. De Não, verdade, eu não acho, vejo um problema. pelo contrário, eu acho que hoje a Manu City, por exemplo, né, que ela é grande, e aí um monte de menina, você vai ver no TikTok, quando eu É que entro eu no acho que TikTok, não é eu fico imitar, umas é 3 horas inspirar. lá, aí umas meninas imitando, fazendo, eu acordei, ele me devocional, né, também meu super Então, mas eu acho que coffee. isso não é imitar. Não, isso eu falo assim, Isso é inspirar. isso, eu acho que Porque elas ela olham assim, inspira se muita ela deu gente. certo com ela, eu vou fazer também. É. E depois você vai encaixando ali no seu dia a dia o que cabe pra você ou não. Acaba que fica tudo muito igual num momento assim. Sim. Tem horas que eu acho que são as mesmas, mas eu vou ver, não, são pessoas diferentes fazendo Não. a mesma coisa. Mas é que você vê aquele perfil grande e fala, se ela fez, esse caminho pode funcionar. Sim. E aí as pessoas vão tentando. Mas eu acho que nada mais genuíno do que ser autêntico, né? Então, Sim. assim, aí você, dentro do que a gente já falou aí de ter uma frequência, que isso aí é indiscutível, né? Não adianta. Imagina, eu vou lá investigar seu perfil, seu último post é de 2017. Eu vou falar, abandonaram isso aqui, né? Você vai achar igual aquelas casas cheias de teia de aranha. Vai ser tipo isso, né? Não, é que aí a gente já entra num mundo de algoritmo, É, né? Que o algoritmo entende, faz, entrega também. Não é só para crescer, não é só o conteúdo. Gente, eu adoro esse assunto, mas a gente tá começando a caminhar pro final do nosso papo. A gente não pode fazer um pouco maior dessa vez? Do tipo umas 4 horas? Porque a gente 4 vai horas. ficando. A gente corre uma ficando. maratona aqui. O que você acha? Isso, A é largada isso. foi dada agora? A gente pode fechar isso e começar outro. É verdade, porque É? esse negócio do cronômetro me dá um pouquinho de... Fecha esse Ai, meu cronômetro. Fecha esse cronômetro. Mas falando, já que a gente tocou no assunto maratona, você tem alguma prova? Qual a sua próxima prova, Ju? Você tem alguma Tenho. em vista? Eu vou fazer o Bota pra Correr agora em Itacaré, né? Nós Ai, vamos lá que legal, acompanhar, que bom. trabalhar Gente, e Vou aí te eu falar aproveito uma pra correr coisa, lá. gente. Gente, eu chique. não Vamos fazer uma sei, prova em olha, Itacaré. Explica o que eu boto pra correr pra nossa audiência. Explico. Bota pra Correr é um projeto da Olímpicos que leva a corrida para lugares diferentes do Brasil para contar, através da corrida, contar a história dos lugares, a cultura e conhecer as pessoas. Então, eles começaram esse projeto em 2019 e os lugares não se repetem. Então, já teve, em 2019, foram 3 edições, que foi... Jalapão, Pantanal e Altar do Chão. Isso, Jalapão, Pantanal e Altar do Chão. Depois teve aquele momento de pandemia, aí mais 2 edições que foram Chapada dos Veadeiros e Milagres. O ano passado teve Vinhedos e
Costa do Conde, Vinhedos a prova não aconteceu, teve aquela questão da chuva. Esse ano nós fomos para Morretes, agora em setembro, no Paraná, e vai ter essa próxima edição de Itacaré. E é um evento que conta com quantas pessoas participando? Então, já teve edição de 1.200 pessoas. A edição de Itacaré são 600 pessoas, porque tem essa história também, Cris, de preservar o lugar, né? São sempre lugares com natureza, conexão com natureza. Então, não dá para colocar uma prova com muita gente. Claro, o impacto seria Exato. brutal. Tem o impacto e tem também a questão de hoteleira, né? As pessoas precisam se hospedar, tem toda uma questão de quanto a cidade, o lugar comporta, né, de turismo, mas tem essa questão também de sustentabilidade, de cuidar. Claro. Então, tem essa questão super forte de sustentabilidade, não tem copinho de plástico na prova, são sempre copinhos recicláveis, a gente tem que parar ali para encher o copinho, para se hidratar, mas é um projeto muito, muito legal. Que legal. E você, Cado, qual é o seu próximo desafio? Eu vou fazer a meia de Sampa daqui É agora, né? Em no novembro. outro final de semana. Dia 9, né? 9, 10. E vou fazer a Maratona de São Silvestre. É verdade, a Maratona de São Silvestre. Verdade, eu tô inscrita na Maratona de São Silvestre também, esqueci. E já comprei roupa Ô, gente, pra ir mas na posso Maratona de São falar? Silvestre. E cada vez que a gente fala isso, zoando, quem não entende não acha zoeira, acha que a gente tá falando sério. Mas não é? Ai, gente. Eu comprei roupa. Eu não quero nem saber. Eu quero saber, é uma fantasia? É uma fantasia. Ai, meu Deus. Eu vou fazer de fantasia. Mas dá a dica. É Não, o quê? não. É uma fruta? É uma... Nossa, Você vai ser... muito óbvio, Cris. Ah, Chuta 3 coisas, você vai acertar. não vou. Vai. Não sou boa nisso. Onde a gente trabalha? Entendi. A vaquinha. A Pronto, milk. de primeira. De primeira, verdade. The Con. Deixa eu ver. Gente, Mas maravilhoso. fofo, Mas, gente, fofo. você vai morrer de calor. Eu vejo essas pessoas de fantasia em prova. Eu Eu vou fico pra com pódio, calor. né? É difícil. Vou pra pódio aqui. Se for número de vaca, você vai ser a vaca número 1. Não, acho que não, porque numa última São Silvestre que eu fiz, eu encontrei um cara, eu tava com a Ju. A gente encontrou um cara com essa roupa. Aí eu colei no cara e falei assim, onde você comprou? Aí ele falou, comprei no Mercado Livre. Eu falei, é lá. É lá. E aí eu comprei Entendi. também. Mas é muito divertida essa prova, né? É uma micareta, né? Eu acho que ela é uma festa. É a festa do corredor. É pra uma celebrar. festa, Celebrar Não, o é a ano. prova mais importante de São Paulo, né? Assim, É uma hoje, em festa. termos de número de inscritos e tal. O Marcos Iano da Vega veio aqui, a gente falou sobre a São Silvestre. Esse ano vai ser na Bienal, né? Entrega de kit, pô, animal. Vai ser incrível. Vai ser Animal. incrível. Legal. Eu quero ir lá na Estamos entrega na de kit. torcida. Eu quero, deve ser muito sensacional mesmo. É. E agora a gente chegou no nosso momento Keep Running. Gente, momento Keep Running, os nossos telespectadores aí já sabem, mas é aquele momento, Ju, que eu quero que vocês me contem, cada um da vida de vocês, que um momento da sua vida que você pensou em desistir, seja no âmbito profissional, pessoal, corrida, mas você não desistiu, você manteve o pace, você keep running. Nossa, Cris, eu acho que quando a gente é mais jovem tem mais esses momentos explosivos, né? Eu acho que mais madura, eles têm menos. Eu acho que o momento keep running, eu vejo o contrário. Em vez de ser um momento que eu pensei em desistir tudo, é sempre um momento que eu quero fazer e mais, né? Ir além. Então, sei lá, sempre um novo desafio, sempre uma coisa, a gente faz alguma coisa, até profissionalmente, faz uma entrega, um job super legal, aí a gente fala, nossa, vamos fazer um mais legal ainda. É sempre uma coisa de querer ir além Se e não de querer desafiando. desistir. O keep running pra mim é sempre o pra frente Muito e não legal. jogar pro alto. Que legal, sua visão do keep running, adorei. E você, Cado? Ela deu uma desculpinha, né? Ela não falou de novo. Ela não Ela responde. deu uma enrolada. Ela deu uma enrolada Eu procado animal. antes dele entrar aqui Ele hoje. tá, ele tá, né? Ele tá ele te tá atiçando, né, Ju? Você tá vendo, né, eu tô Cris? Ela vendo. enrolou você de novo. Não, não é nada. Eu fiz uma resposta do coração. Me conta você, Eu Cado. acho que essa passagem que eu contei no começo ali, daquela enorme dor de barriga corporativa, eu acho que essa foi um momento tenso. Eu me lembro de
Mas foi um momento que você quis desistir? Você mesmo contou a história, eu nunca pensei em desistir. Não, eu acho que eu Foi não um quis momento desistir, tenso, não, mas- mas foi muito. Eu me lembro de uma coisa. Sabe aquele momento que dá dor de barriga e você fica tenso e a pressão cai? Eu me lembro, eu estava no carro, chegando no escritório, e teve uma coisa de grana e a gente não ia ter dinheiro para resolver uma coisa que a gente tinha que resolver, que eu de verdade não me lembro o que era. E eu falei, não, tudo bem, a gente renegocia com o banco. E aí eu entrei em contato com o banco e o banco virou e falou assim, não. E eu gelei nessa hora. Eu lembro direitinho da sensação de falar assim, e agora? E eu, obviamente, no final foi um grande aprendizado, mas é verdade, eu não pensei em desistir não, mas foi um momento que eu tive que respirar fundo. É aquele momento que você achou que a prova tinha 42,195 e você tava na Conrads. Você cruzou a linha e falou assim, nossa, Acabou que o nosso GPS dá mais da distância da prova, Você tava né? no 42, você não tava nem na metade nem na da metade. É isso. Ou quando a gente tá naquele momento que a prova tem 10K e seu GPS, sei lá, tem 21K e seu GPS tá dando 22. Você fala, mano, ué, já mano, deu. eu vou cadê? parar agora. O meu já deu. Eu vou parar o relógio, foda-se. Né? Acabou pra mim. Acabou, deu aqui, ó. Meu tempo marcou esse aqui, né? Mas é legal pensar quando. Eu gosto dessa provocação do momento Keep Running, porque eu acho que todo mundo tem um momento aí de resiliência na vida, né, gente? De se A gente reinventar, tem vários, né? O tempo todo. O tempo tem. todo, Então, o tempo assim, todo. eu acho que é difícil pensar num momento que foi o tempo todo é isso. O Mas você Keep sabe Running de é o onde tempo veio o todo, nome Keep Running? O Igor, quando ele montou a loja lá atrás, ele tava num churrasco bebendo e Johnny veio do Walker. Keep Walking. Ele falou, não, vamos fazer o Keep Olha Running. que Irado, maravilhoso. irado. Então, tudo tem. Aí eu acho esse momento. Eu acho muito legal o É muito nome. legal. E o Keep Walking, Johnny Walker, tem muito mais a ver com o que a Ju até falou, de ir pro além, né? É muito legal isso. É que a Jo é mais da balada, então ela Entendi. se conecta mais com isso. Na hora eu saquei que era do Jim É Walker. isso. Sacou? Fácil. Na hora. Gente, como que a gente encontra a Milk aí nas redes sociais? Vamos deixar aqui pro pessoal seguir vocês. No site eu sei que é possível se inscrever aí para mandar os perfis de Instagram e tal. Como que é o Insta, site É muito difícil. né? Fala aí, Ju. É site da milk.com.br e o Insta é Insta da Milk. Só Insta da Sem o Milk, não ponto tem com. .com.br. É isso, Insta da Milk. Insta da Milk. Tá, então você Site que da gostou Milk, desse Insta da papo, que a gente conversou muito, foi muito rápido pro tanto de coisa que a gente gosta de falar. Você segue aí. E se vocês quiserem, quer deixar suas redes pessoais, vocês também se conectam? Qual que é a sua, O Cado? meu Instagram é Jucassino. Ju Cassino. E o meu é Cado, só que é KDO. KDO. Santos. Então, e os dois são super legais aí, eles conversam, eles respondem mensagens, Gente, né? responde. A gente Não, é responde, verdade, a gente porque às vezes tem uma galera que, né, deixa a gente no vácuo, né? Vocês não deixam, que eu Ninguém sei. fica no vácuo. Porque a gente gosta de falar com as pessoas. É importante, Não faz é- parte do trabalho de vocês, E é né? legal, a gente gosta de responder, de falar. A gente não deixa Não, e ninguém no outra, vácuo. quer encontrar com a gente? Libira. Juliana Villa-Lobos. Sério, você treina no Vila direto? Eu treino no Vila terças e quintas e sábado na USP. Sábado Tá. a gente normalmente tá correndo junto na USP e eu de segunda a sábado. Não, de domingo a sexta. Você tá no Tô Ibira. no Ibirapuera. Mas eu corro bastante na rua também. É. Eu gosto de correr na rua e eu encontro muita gente na rua. Curiosamente. Eu não gosto muito de correr na rua porque eu já caí umas 3 vezes. Eu sou É. toda de, Não. né? É difícil porque tem obra, tem buraco, tem é carro, uma tem árvore, farol. é não sei o que, né? Então, Mas às vezes você ali tá na- fazendo aquele treino que você precisa olhar no relógio e vai Não, pro é chão. difícil. É correr, não é treinar na rua. Porque é diferente, É, né? é Treinar verdade. precisa ser dentro de um É, parque, de um é lugar. verdade. Mas correr, É. assim, é mais Como é legal. quando você fala, vou me locomover do ponto A pro ponto B, Isso, vai aí é correndo, legal. porque aqui em São Paulo costuma É. ser mais rápido, né? Deixa eu colocar uma coisa. Claro. Você falou quem quiser mandar o seu perfil, né? Uhum. Tem uma área no site da Milk que é a área de creators, né? Que é o banco de creators que a gente tem. Mas quem quiser trabalhar na Milk, Olha. a gente tem o banco de talentos, que é o Trabalhe Conosco, E né? pelo site também. Mesmo lugar. E pra gente é super importante isso, porque
como a gente falou, né? Para trabalhar na Milk tem que praticar atividade física e tal. Mas não é uma tarefa fácil a gente encontrar pessoas para trabalhar na Milk, nas áreas de atendimento, planejamento, designer, produção de eventos. Então, quem quiser preencher o formulário para a gente conhecer um pouco mais a pessoa, é super importante para a gente, porque isso acontece bastante até, né? Aí, ó, gente, fica a dica. Você que quer começar a Hashtag trabalhar fica a dica. nessa área. Não, é verdade. Quem quer, né, começar a trabalhar nessa área ou já trabalha e eventualmente não Já trabalha, teu chefe não é legal, É. você quer um chefe mais quer trabalhar aí simpáticos. com quem pratica atividade física, Só né? praticar atividade física, hein? Minimamente, hein, gente? Porque Não. tem perguntas lá pegadinhas. É. Não são pegadinhas. São pegadinhas. Não são pegadinhas. Tipo a maratona de São Silvestre. É. Tem pegadinhas para ver Tem se é verdade. Ai, gente, mas olha, eu quero agradecer demais o papo, a presença de vocês aqui. Foi uma delícia, passou rápido demais. A gente tem que marcar outro depois. A gente volta. A Amanhã? Só gente- chamar. Olha, amanhã não, que é sábado, Amanhã é não, sábado. não vamos gravar. Eu e o Segunda. Saulo, a gente não quer. Essa semana já deu, né, Saulo? É o último da semana. Mas obrigada mesmo, gente, de coração. A gente Eu que sei que a agradece o disponibilidade convite, A gente de que vocês. agradece. Obrigado. E você que ficou até o final, deixa aí seu like nesse episódio pra gente. Segue o nosso canal. Segue aí a gente no Spotify também, dá 5 estrelinhas. E segue a gente no Instagram, @correaquipodcast. Obrigada, beijo. Valeu.